Então, chegamos, tá? Graça e paz a todos. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar da pastora Saracheva, que vem se pronunciar após toda a repercussão que a fala da sua mãe, Baby do Brasil, teve no carnaval após ela falar sobre Apocalipse e após a reviravolta que teve com Ivete Sangalo, tá? Ela se pronuncia, só que ela fala algumas coisas muito fortes. Ela vai dizer assim, ó, não confundam as coisas. Ela é minha parente, ela é minha mãe. E ela também vai dizer, a minha mãe se converteu, mas não deixou de cantar para o mundo. Eu chorei muito pela minha mãe. Veja bem, você vai acompanhar o vídeo completo aqui comigo. Eu vou interromper o mínimo possível, tá? Então, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos para o vídeo. Disso tudo, eu já falei várias e várias vezes sobre a postura da mamãe, sobre a conduta da mamãe na vida dela, com Deus, da forma como ela leva o chamado dela. Eu já me posicionei várias e várias vezes, tem vídeos antigos. Por que eu já me posicionei? Porque mamãe nunca parou de cantar no mundo, nunca, desde que mamãe anunciou a conversão dela, ela nunca parou de cantar no mundo, nunca. Então, muitas pessoas já me perguntam isso há mais de 15 anos, tá? Eu fui, para quem não sabe, a primeira a me converter em toda a minha família. 2 anos depois, a minha mãe se converteu. Eu orei 2 anos sem parar pela conversão da minha mãe. Quando a minha mãe se converteu, gente, minha mãe, eu falo isso abertamente, minha mãe, isso aqui não é segredo, já falei em vários vídeos, tá? Minha mãe foi parar numa igreja, congregar numa igreja que não era a mesma igreja que eu congregava. A igreja que eu congregava tinha um tipo de ensino de discipulado mais intenso e a que ela foi era mais liberal, vamos dizer assim. E aí o que aconteceu? Botaram a mamãe no púlpito para ministrar com 3, 4, 5 meses, não me lembro exatamente quanto, foi pouco tempo, coisa de 6 meses no máximo, colocaram a mamãe no altar para ministrar. Eu fui contra naquela época. Achei que eles estavam usando a mamãe, a fama da mamãe, que ela foi muito, muito famosa nos anos 80. Minha mãe foi um ícone nos anos 80, tá? E nos anos 90 também, mas nos anos 80 ela e meu pai eram ícones. Eles tinham especial de final de ano na Globo, só para vocês entenderem, entendeu? E o que era minha mãe e meu pai nos anos 80. Minha mãe não podia me buscar na porta da escola. Minha mãe era uma mega star, entenderam? Então, a mamãe, quando ela se converteu, eu não fui a favor do que fizeram. A igreja que ela congregava colocou ela no altar. E eu não acho certo, com um artista novo convertido, você sair usando o artista, colocando o artista no altar. Eu achei aquilo assim ruim para ela, fiquei com muito medo, muito preocupada. Principalmente porque eu segui um caminho completamente diferente. Eu fiquei 6 anos no banco sendo discipulada. Um erro muito grande que alguns lugares cometem, que algumas igrejas cometem porque a pessoa ela sabe tocar um instrumento, porque a pessoa ela prega bem, porque a pessoa ela canta bem, porque a pessoa ela é famosa, eles já querem logo jogar uma responsabilidade, colocar num lugar, ou por necessidade da obra, como eles dizem, ou porque a fama da pessoa pode atrair muitas outras pessoas também. Isso é muito errado e pode acabar matando a vida espiritual de algumas pessoas, tá? Entendeu? Então, pegamos caminhos completamente opostos. Entendeu isso? Mamãe, 6 meses foi jogada no altar já para ser usada por Deus. Ah, deixa Deus usar. Eu sou contra essa filosofia de pessoas novas convertidas saírem sendo jogadas para Deus usar. Por quê? Porque, como diz Mateus 7, 21, 22, 23, ser usado não significa ser aprovado. Então, muitas igrejas querem que a pessoa seja usada com interesse em atrair novos convertidos, novos fiéis e trazer gente para a sua igreja. E eu sou contra isso. Eu acho que a igreja que ama a ovelha
faz o que os meus pastores na época fizeram comigo. Foi um caminho completamente oposto que eu peguei. Eles me protegiam, eles me guardavam, eles não me exploravam, não exploravam a minha imagem. Então eu tive um caminho completamente diferente de mamãe. Mamãe foi para esse lugar onde botaram ela com 6 meses. Eu fui para um lugar onde me trataram por 6 anos. Aí eu subi no altar quando eu larguei todo o trabalho secular. Então, quando você vai ver o estilo de vida da mamãe e o meu, você vai ver que é muito diferente. É o fruto de 2 sistemas completamente diferentes. Um é melhor, outro é pior? Não estou aqui para declarar isso. Estou aqui para dizer o seguinte. Eu continuo orando para que Deus complete a obra de acordo com aquilo que eu aprendi aqui, nesse caminho. Eu nunca vou parar de orar para que Deus complete a obra na vida da minha mãe. Eu oro para que Deus a guarde, a proteja, oro pela salvação, oro pela transformação diariamente, não só dela, como de todos os meus parentes, porque muitos nem sequer entregaram a vida para Jesus ainda. Então eu não vou parar de orar. Agora, você não pode misturar os assuntos quando você tem suas dúvidas e manda comentário. Você não pode misturar os assuntos, porque um assunto é o seguinte: eu sou parente dela, ela é minha mãe, isso nunca vai ser modificado. Ela pode escolher a religião que ela quiser, graças a Deus hoje ela é cristã. Glória a Deus. Eu orei 2 anos com muito choro, não tinha um dia que eu risse na igreja, por 2 anos, até minha mãe declarar que ela era cristã. Por 2 anos, todos os cultos que eu entrava chorando. Toda semana, todos os cultos. Eu entrava chorando, clamando, porque quando eu me converti, que eu entendi que sem Jesus a pessoa ia para o inferno, eu comecei a clamar pela vida da minha mãe, porque desde quando eu era criança, minha mãe me ensinava a acreditar em Deus, na existência de Deus. Então eu entrei em pânico, porque eu falei, bom, minha mãe não sabe que as outras religiões não levam para o céu. Ela pensa, como eu pensava, porque foi assim que nós fomos ensinados, que basta ser uma boa pessoa para ir para o céu. Então eu clamava e chorava em todos os cultos. Todos os cultos. Chorava, Deus tem misericórdia, salva a minha casa, salva a minha mãe, que a minha mãe tem uma experiência contigo. E ela realmente teve 2 anos depois dessa oração, intercessão diária. E quem me ligou para me contar da conversão dela foi minha avó, mãe dela, que já faleceu, que já está na glória. Minha avó, Dona Carmen, foi que me ligou e disse assim, minha avó era católica romana. Ela me ligou e disse assim, sua mãe se converteu para a tua religião. Você vê que era o jeitinho da vovó de falar. E eu acordei o prédio inteiro que eu morava lá no Leblon, gritando, glória a Deus, pela janela. Enfim, você precisa aprender a separar os assuntos. Uma coisa é, é a sua mãe, tá? Mas eu tenho 50, eu fiz 51, né, gente? Eu esqueço a minha idade. Eu fiz 51 dia 10. Um monte de gente me dando parabéns, obrigada a todos que me desejaram um feliz aniversário, parabéns, tá? Eu fiz 51. Então vamos lá. Eu tenho 51. Minha mãe tem 71 anos. Tem gente que olha pela nossa cara, acha que a gente é novinha. Então tem gente que pensa que eu moro com a minha mãe. Tem gente que pensa que é tipo assim, que a gente anda junto toda hora. A gente se vê, queridos, 3 vezes. Quando a gente se vê por ano. Quando se vê 4 vezes por ano, é muito. Então, preciso que vocês entendam, a gente mora em estados diferentes. A gente não anda junto. E eu amo ela é minha mãe. Pode ser qualquer religião que ela escolha, eu vou continuar amando ela. Então, separe os assuntos. Ela é sua mãe? Sim, vou amar ela independente da fé, do que ela quiser seguir. Ponto, isso é um assunto. Pegou? Pegou. Qual é a conduta dela? Ela não deveria. Teve gente que me mandou essa pergunta. O que você acha, tua mãe que estava lá, ela não deveria nem estar lá? Já é um outro assunto que eu não posso determinar, pois eu não posso fazer as escolhas por ela. É a escolha dela. Ela acredita que Deus tem um chamado para ela ali. E quem sou eu para me meter nisso? Não sou eu que vou dar conta da vida dela diante de Deus. Então você precisa entender que o respeito, ele é uma via de mão dupla. Eu quero que ela respeite os meus posicionamentos, que são bem firmes. Eu preciso respeitar os posicionamentos dela, que são assim.
Eu amo, falo a minha opinião, porém respeito o posicionamento. Vocês entenderam isso? Isso, gente, há muito tempo. Há muito tempo já é assim. Então, primeira coisa, não mistura os assuntos. Quando você vê o povo falando, você vai lá e já me defende. Gente, não mistura os assuntos. Não tem nada a ver um assunto com o outro. É tua mãe. Pois é, mas não é minha discípula, não é minha filha na fé. Eu apenas fui a intercessora. Eu não consegui levá-la na igreja. Ela não veio congregar na igreja. Isso aqui acontece muito, principalmente quando a pessoa é filha de crente, né? Ah lá, ó, e é filho de crente. Ué, como pode, pastor? A sua filha, você fala sobre conversão e a sua filha está afastada, o seu filho está afastado. Muita gente acusa assim, né? A pessoa escolheu o caminho que ela quer viver, que ela quer seguir, foi ensinada acerca da palavra, quem é Deus, quem é Jesus, qual o caminho certo, chegou ao ponto de decidir a própria vida, como se os pais tivessem culpa, né? Alguns até têm, mas só que outros não. E isso tem que saber diferenciar também. A igreja que eu congregava não foi ensinada do jeitinho que eu fui, ela não foi ensinada de outro jeito. Aleluia! Entendeu? E, vamos lá. Finalmente vocês vão começar a entender por que eu tenho esse meu jeitinho tão corajosinho. Porque eu saí da barriga de mamãe e fui criada por essa pessoa tão corajosa, por essa mãe tão corajosa, que é a minha. Entenderam? Para mim, aquilo que ela fez, eu já vi ela fazendo isso em outros carnavais. Várias vezes já foi televisionado uma mãe cantando Poderoso Deus, tá? Poderoso Deus. Hannah estava me contando isso, que uma vez ela estava com ela, e que ela estava cantando Poderoso Deus em plena praça lá do carnaval, e um monte de gente chorando com a mão para cima. Isso há anos a mamãe faz isso. Há anos, tá? Então, pra gente, não foi nenhuma surpresa. Aqui eu me encaminho para o final e vou te pedir para deixar os seus comentários aqui e o que você acha sobre o assunto, sobre esse depoimento de Sara Sheva a respeito da sua mãe, Baby do Brasil, tá? Então, vira essa chave na sua vida e Deus te abençoe.